Diz a palavra de Deus: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé, também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, aquele que acolheu as promessas de Deus, estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuramente o recebeu de volta. Essa é a porção de hoje. Vamos orar para que Deus fale ao nosso coração. Senhor Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos priva da Tua palavra, essa palavra que o Senhor nos traz fé e edifica a nossa vida. Então hoje, Deus, que nada atrapalhe a palavra, a semente do Senhor cair num solo bom para ouvir e receber a Tua palavra. Em nome de Jesus, nos dê amor pela palavra do Senhor, nos dê anseio de ouvi-la, para que nós possamos crescer em fé e em graça diante do Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, talvez nós vivemos a maior crise de refugiados da história. Vocês lembram de alguns anos para cá, aqueles navios, ou aqueles barquinhos, às vezes lotados de gente, e eles tentando sair da África, entrar na Europa, e até uma cena marcante. Vocês lembram de uma criança morta na beira da praia, uma criança de refugiados? O que é um refugiado? É alguém que é obrigado a deixar a sua pátria, é alguém que tem que deixar a sua casa, deixar tudo para trás, por causa de perseguição religiosa, por causa de guerras, por causa de pobreza, por causa de buscar uma oportunidade melhor. E talvez nós vivemos a maior crise de refugiados da história. A Europa está sendo invadida por asiáticos, africanos. Para você ter uma ideia, estima-se que daqui a 25 anos a França será um país de maioria muçulmana. Porque os muçulmanos entram na Europa, entram na França, e eles têm em média 5, 6 filhos, e os europeus têm só um, e mais uns 3 pets como filhos. Então daqui a 25 anos estima-se que alguns países da Europa serão muçulmanos. Tamanha a crise de refugiados. Meus irmãos, e alguém que precisa ir para outro país, ele é considerado um estrangeiro, Ele tem que aprender uma nova língua, uma nova cultura, uma nova vida. E eles também são como peregrinos. O que é um peregrino? Peregrino é alguém que está caminhando, andando em busca de uma pátria, em busca de um acolhimento. Por exemplo, nós tivemos, vocês lembram, ano passado, uma família de afegãos do Afeganistão frequentando a nossa igreja, e eles saíram do Afeganistão porque o Talibã estava perseguindo eles, que é o governo atual. E eles dizem que eles chegaram no Brasil em busca de uma pátria. Eles chegaram aqui falando o farsi, não entendiam nada de português, então muito difícil isso para eles. E é interessante que aqui diz que os peregrinos, eles viviam em tendas, Abraão com a sua família,
É assim também os refugiados, né? Eles têm as tendas nos campos de refugiados, né? Eles não têm uma casa de tijolo como a gente. Então tem muita gente, meus irmãos, nos últimos anos sofrendo, tendo que migrar para outro país, tendo que deixar a sua própria casa. E aqui nesse livro de Hebreus que nós estamos estudando nos últimos meses, nós vemos, meus irmãos, a importância que o Espírito Santo está falando com os hebreus e conosco, a importância da fé, de perseverar na fé, de manter a fé, porque eu já falei o contexto várias vezes. Alguns hebreus convertidos, eles estavam querendo deixar a fé, deixar Jesus, deixar a igreja. Então o Espírito Santo começou no capítulo 11, ou melhor, no capítulo 10, falar da importância da fé. Por exemplo, no capítulo 10, versículo 38, ele fala: o meu justo viverá pela fé. Se retroceder dele, a minha alma não se agradará. Deus está falando do justo, ele caminha por fé, ele vive por fé. E daí ele vai falar no 39, no último versículo do capítulo 10: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, nós somos da fé para a preservação da alma. Então o assunto fé é colocado em pauta agora, a partir do capítulo 10. Que nós não podemos deixar a nossa fé no Senhor Jesus, a nossa fé em Deus, nosso Pai. E daí do versículo 1 a 3 veio até uma explicação: o que é fé? Ele diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Nós não vemos, mas nós cremos. Amém? Por quê? Porque Deus nos diz na sua palavra. Aquilo que Ele nos diz na sua palavra, nós podemos ter certeza, porque Deus diz. Então, semana passada nós vimos o exemplo de 3 homens antigos do Velho Testamento que caminharam por fé. Lembram deles? Abel, que pela fé ofereceu um sacrifício agradável a Deus. Enoque, que pela fé caminhou com Deus e inclusive agradou a Deus tanto pela sua fé que foi trasladado. E por fim nós vimos Noé, que pela fé obedeceu a Deus. Deus mandou ele construir uma arca. Ele não estava vendo nada daquilo, mas ele creu na palavra de Deus e obedeceu a palavra de Deus, porque ele cria que viria um dilúvio, de acordo com o que Deus prometeu. E agora, meus irmãos, o Espírito Santo, através do escritor de Hebreus, vai apelar para os hebreus, para que eles continuem na fé. E vai usar agora o exemplo do maior exemplo de fé da nação, do pai da fé. Quem é ele? Abraão. Agora o escritor bíblico pega o maior exemplo de fé da nação, o pai da nação, e vem nos dizer o que ele fez por meio da sua fé em Deus. Meus irmãos, esse maior exemplo bíblico agora é justamente aquele que fala que quando nós morrermos, em Lucas 16 diz que um mendigo morre, no versículo 22, e quando ele morre, os anjos levam ele para junto de Abraão. Então Abraão não é só o pai da fé dos judeus, dos hebreus. Abraão é o pai da fé de todo aquele que creu, porque nós vamos ver aqui em Gálatas um versículo que fala que em Cristo, através da nossa fé em Cristo Jesus, nós também somos filhos e herdeiros da mesma promessa que Deus fez a Abraão. Então ele vem falar: vocês devem perseverar na fé. Por isso agora vem mostrar no capítulo 11 exemplos de fé, para que eles sigam os seus exemplos. Então o que Deus tem a nos dizer essa noite, meus irmãos, anota aí no seu coração: que nós somos estrangeiros e peregrinos nessa terra. Repito, nós somos estrangeiros e peregrinos nessa terra. E você fala assim: mas pastor, eu não estou querendo mudar para lugar nenhum, eu quero ficar na minha tenda até eu morrer. Mas calma, que você vai entender que tipo de estrangeirismo é esse e que peregrinação é essa. Porque vai dizer, meus irmãos, que Abraão, ele recebeu um chamado de Deus. Ele era um pagão, vivia no meio de um povo pagão, e Deus o chamou. Deus o chamou para ele ir para um lugar, e diz Deus que daria uma herança para ele. E nessa herança diz que ele teria uma descendência.
tanto que fala que a descendência dele seria tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como a areia que está no mar na praia do mar. Ele recebeu um chamado de Deus, e diz que Abraão obedeceu a Deus. Ele não conhecia a terra que Deus prometeu para ele, ele não via a terra que Deus prometeu para ele, mas ele creu. Por isso ele, ao receber um chamado de Deus, ele pega, deixa tudo para trás e vai. Meus irmãos, a nossa vida com Jesus é assim também. Nós recebemos um chamado, sabia? Um chamado para seguir Jesus. Por exemplo, em Lucas, no capítulo 9, no versículo 23, diz o seguinte: Lucas 9, 23, Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. O mesmo chamado que Abraão recebeu lá atrás, para seguir a vontade de Deus, Jesus ele saía andando e fazendo o mesmo chamado. Ele diz que ele dizia a todos, aqueles que estavam perto deles: deixem tudo para trás, pegue a sua cruz e me siga. Então, meus irmãos, nós também de alguma maneira recebemos um chamado para seguir a Deus. Nós também somos aqueles que recebemos um chamado para deixar tudo para trás, mas não de forma literal. Alguns sim, até de forma literal. Quando Deus me chamou, Ele também me chamou para deixar algumas coisas para trás, de forma literal. Mas quando Jesus fala para a gente seguir Ele, deixar tudo para trás e seguir Jesus, é para a gente deixar para trás as falsas esperanças desse mundo, as falsas alegrias desse mundo, as falsas expectativas de segurança que esse mundo nos propõe. É para a gente deixar tudo e seguir Jesus, olhar para Ele e andar atrás dEle, seguir a sua vontade. Quando Jesus diz para a gente deixar tudo para trás e segui-lo, é para deixar também os nossos pecados, nos arrepender dos nossos pecados, e ir atrás dEle e ter uma nova vida. Então, meus irmãos, o chamado é praticamente o mesmo. No versículo 8 diz que quando Abraão foi chamado, ele obedeceu. Ele partiu para ir para um lugar que ele não sabia para onde. Por quê? Porque ele creu. Assim eu lembro quando o Senhor Jesus me chamou, eu com 25 anos. Eu já tentando alegria nessa vida, tentando expectativas de segurança nessa vida, e quando eu ouvi o chamado de Jesus, pelo Espírito Santo no meu coração, eu não sabia de nada que ia acontecer, mas pelo Espírito Santo eu segui Jesus, deixando para trás falsas esperanças, falsas expectativas de alegria. Esse é um chamado para todo cristão. Seguir Jesus como o principal da sua vida, deixando tudo para trás, mesmo que você não saiba o que vai acontecer, não vê o que vai acontecer, mas a fé é justamente isso, é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. Então, se Jesus fala para você, me siga, deixe tudo para trás e me siga, se você crê de fato nele, você crê nele, você vai atrás dele. Mas Jesus não está aqui fisicamente. O que seria seguir Jesus e ir atrás dele? Ir atrás da sua vontade, ir atrás de conhecê-lo, mostrando, meus irmãos, que fé é o sinônimo de obediência. Não existe fé verdadeira sem obediência. E a revelação que Abraão tinha era essa: Deus falou com ele. E qual que é a revelação que nós temos hoje para ouvir a Deus e segui-lo? A palavra, a Bíblia. Então, meus irmãos, dizer que crer em Deus sem buscar a sua vontade, sem buscar obedecê-lo, talvez a sua fé não existe. Talvez você tenha apenas uma crendice em Jesus, porque fé é sinônimo de obediência. Fé é sinônimo de saber a sua vontade e buscar a sua vontade, mesmo que você não veja. Assim foi Abraão.
Ele foi para um lugar onde ele não sabia para onde era. Meus irmãos, e cá entre nós, a fé da igreja evangélica nos últimos anos não se parece nada com isso, em buscar a vontade de Deus, em seguir a vontade de Deus. Parece que a fé da igreja evangélica hoje é: eu vou buscar a Deus para que de alguma maneira eu tenha uma vida melhor nessa terra. Eu vou buscar a Deus para que de alguma maneira Deus se agrade de mim, faça algo a meu favor. A fé na igreja evangélica que nós vemos nos últimos anos não se parece com essa fé de ouvir a vontade de Deus e seguir a vontade de Deus, não a minha própria vontade. Nós temos muita dificuldade de deixar tudo para trás para seguir a Jesus, seguir a vontade de Deus. Meus irmãos, talvez muitos de nós não iríamos para um lugar desconhecido. Talvez muitos de nós não iríamos para um local onde Deus quisesse nos usar, onde Deus falasse para a gente ir, que Ele ia lá nos abençoar, nos usar lá. Mas se surge uma proposta interessante de trabalho para nós, onde a gente vai ganhar mais, nós vamos? Se por exemplo surge uma proposta para você ir lá para Amapá, fala, você vai ganhar 10 mil, daí você já começa a ficar tentado, né? 10 mil é interessante para ir para o Amapá, não é não? Mas se fala assim, você vai ganhar lá 18 mil, você está dando tchau para nós, segunda-feira você está embarcando para lá. Então às vezes nós obedecemos mais propostas desse mundo, propostas financistas, propostas de sucesso desse mundo, do que a proposta de Deus. Se Deus pega e fala para você, olha, eu quero que você vá para o Amapá para ganhar o mesmo tanto, mas lá eu vou te usar, a maioria de nós falava, Senhor, essa eu acho que não é a sua voz. Então, meus irmãos, a fé da igreja brasileira se parece mais numa fé onde a gente busca que Deus nos abençoe, acaricie os nossos desejos. Não essa fé verdadeira, que aquilo que Deus revela, nós pegamos e vamos atrás e deixamos tudo para trás. Então, meus irmãos, diz que ele começa uma peregrinação. Aqui nós vemos que Abraão, ele começa uma peregrinação. Olha o versículo 9. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Quando ele vai, meus irmãos, ele está dizendo mais ou menos, eu não sou daqui, porque diz que ele nunca mais voltaria para aquela terra dele. Tanto que vai dizer no versículo 15 que se ele se lembrasse da sua terra, ele teria oportunidade de voltar. Ou seja, quando Abraão vai, ele nem lembra de onde ele saiu, ele não quer voltar para lá. Vocês estão entendendo? Diz que se ele se lembrasse, ele poderia voltar. Ou seja, quando ele sai para obedecer a Deus, porque ele creu na promessa de Deus, meus irmãos, diz que ele nem lembra de onde ele saiu. Seria mais ou menos assim, você muda de Uberlândia, você vai para longe, e você sabe que lá é a vontade de Deus para você, é a perfeita vontade de Deus, então você nem lembra de Uberlândia mais. Foi isso que o versículo 15 está falando. Ele nem lembrava, porque ele sabia que Deus tinha algo superior para ele, sabia que Deus tinha algo, uma promessa eterna para ele. Então ele começa a peregrinar, porque ele sabia, eu sou herdeiro de uma promessa. É isso que fala o versículo 9. Ele considera inclusive seus filhos, seu filho e netos, como herdeiros da mesma promessa. E daí, meus irmãos, diz que ele também começa a ser considerado como um estrangeiro. Eu já tive a experiência de ser um estrangeiro. A maioria de vocês sabe, eu já fui missionário na Ásia. Gente, é muito estranho você ser um estrangeiro numa outra pátria. Primeiro que você se torna praticamente um bebê. Eu morei no Timor-Leste, por exemplo, e lá eu tive que aprender a língua, e eu cometia cada gafe, e as crianças riam de mim. Uma vez a Cheryl foi cantar no louvor, e o povo tudo da igreja rindo. E depois eles me contaram para nós por que eles estavam rindo dela. Porque ela estava cantando tudo errado na língua deles.
Eles olhavam para mim assim, de cima e embaixo. O timorense é como se fosse um indígena, só que mais moreno do que um indígena. E eles olhavam para mim de cima e embaixo assim, e perguntavam assim: por que você tem esse Inus Naruk? Inus Naruk por que esse nariz seu é tão grande? O nariz deles é mais achatadinho, né? Eles me olhavam, irmãos, e passavam a mão no meu braço, as crianças: por que vocês têm pelo nos braços? Eu me senti um ET no Timor-Leste, irmãos. Era muito desconfortável para mim, até eu aprender a língua. Quantas gafes, porque tem um termo para você chamar crianças, um termo para você chamar adulto, e às vezes você chamava um adulto de criança, uma confusão. Eu sei o que é ser um estrangeiro. Mas o que isso tem a ver conosco, irmão? Se nós estamos peregrinando, significa que nós somos estrangeiros nesse mundo. O Senhor Jesus disse em João 17 que nós não somos desse mundo. Ou seja, a nossa vida perante essa sociedade, ela tem que ser estranha, no bom sentido. Não estranha que a gente quer incomodar os outros, mas eles têm que olhar a nossa vida, os nossos anseios, os nossos sonhos, a nossa forma de viver, e ver que nós somos diferentes do restante desse mundo. Vocês estão entendendo? Tem que olhar para nós e falar assim: os seus sonhos são diferentes, a sua família é diferente, a sua forma de trabalhar é diferente, a sua forma de tratar as pessoas é diferente. Você é um estrangeiro. Irmão, se onde você anda você não é considerado um estrangeiro, se você não é, entre aspas, estranho, talvez há alguma coisa errada com a sua vida cristã. Se você se assemelha com o restante das pessoas desse mundo, se não tem diferença entre os ímpios, aqueles que não adoram a Deus, e você, talvez há alguma coisa errada na sua vida cristã. Porque que diz que nós somos estrangeiros, meus irmãos? Diz que na sua peregrinação, Abraão habitava em tendas com a sua família. Por que ele não construiu uma casa? Porque em cada local de passagem, ele pensava: aqui não é o meu lugar. Daí ele ia para outra terra: aqui não é o meu lugar, aqui não é o meu lugar. Meus irmãos, mais uma vez, a igreja evangélica se parece que a gente não está satisfeito com algumas simples tendas. A gente quer construir uma mansão. Daí a gente gasta todo o nosso esforço, o nosso dinheiro, como se a gente fosse morar aqui para sempre. Não, irmãos, fica satisfeito com a sua tenda. Não que você não possa melhorar ela, não que você não possa ter uma tenda própria, que algumas tendas são de aluguéis, né? Mas qual que é o moral da história dele habitar em tendas? Não coloque a sua expectativa nesse mundo, porque os cristãos não são daqui. Uma tenda simples está bom, porque nós não vamos ficar aqui muito tempo. A nossa vida aqui de 80, 90, 100 anos, perto da eternidade, é nada. Então diz que Abraão está ali com tendas com as suas famílias, mostrando também, irmãos, que as tendas que nós temos, as casas que nós temos durante a nossa peregrinação, mostram o cuidado de Deus conosco. Todo mundo aqui tem uma tenda para dormir hoje, não tem? Graças a Deus, mostrando o cuidado de Deus com o seu povo, até o dia final da sua peregrinação. Ele nos garante uma tenda, Ele nos garante o pão nosso, Ele nos garante roupas para vestir. Meus irmãos, cuidado aonde você investe o seu coração, o seu tesouro. De não querer uma vida simples, de querer esbanjar. O próprio Senhor Jesus falou para a gente acumular para nós tesouros no céu, porque os tesouros dessa terra a traça corrói, o ladrão rouba, mas os tesouros eternos são para sempre. Vai dizer, meus irmãos, que Abraão, Isaque e Jacó, o versículo 13 fala que todos esses morreram na fé, mas não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Meus irmãos, eles não herdaram as promessas. Abraão, ele viu filho e 2 netos.
E Deus tinha prometido para ele o quê? Uma numerosa nação, uma posteridade, muita gente. E ele não viu, e diz que eles se alegraram por isso, mesmo vendo de longe a promessa, diz que eles se alegram por isso. Ou seja, nem toda promessa física aconteceu na vida deles. Ou seja, nem todos os desejos deles foram satisfeitos. Mas diz que eles se alegraram, mesmo não obtendo as promessas. Por quê? Porque eles contemplavam uma terra superior, eles contemplavam uma cidade superior, eles contemplavam o céu. Então, ao se alegrar, mesmo não obtendo as promessas, eles estavam confessando para o mundo que eram estrangeiros e peregrinos nessa terra. Porque vai dizer, meus irmãos, no versículo 10, que Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Então ele não obteve as promessas fisicamente, mas a seus descendentes sim. Ou seja, há promessas na nossa vida que vai se cumprir na nossa vida depois da nossa morte. Há promessas na nossa vida que vão se cumprir nos nossos filhos, nos nossos netos. Ou seja, nem tudo nessa terra vai ser do jeito que a gente quer, nem todos os nossos desejos vão acontecer. Como que Abraão responde a isso? Alegre, porque ele contemplava a cidade eterna, ele contemplava a herança superior. Vai dizer, meus irmãos, no capítulo 10, versículo 34, que acontecia algo interessante ali com a igreja dos Hebreus. Capítulo 10, versículo 34. Porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Deixa eu lembrar vocês do capítulo 10. Apareceu ali? Diz, meus irmãos, que naquela época, esse versículo 10, capítulo 10, versículo 34, que o Império Romano tomava os bens dos cristãos, confiscava os bens. E esse versículo nos fala que eles ficavam alegres. Mas como assim? A polícia entra na sua casa, confisca alguns bens seus e você fica alegre? Por que eles ficavam alegres, irmãos? Porque diz que eles sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Ou seja, nem tudo o que a gente quer vai acontecer na nossa vida. A gente fica triste ou alegre? Alegre. Por quê? Nós temos uma herança, uma promessa eterna e superior. Nós temos um patrimônio superior. Meus irmãos, será que nós somos assim? Vamos pensar em nós agora. Será que nós ficamos alegres apenas com as promessas eternas? Será que a gente fica muito mal quando algum dos nossos projetos não acontece? Qual que é o ensino da fé de Abraão para nós? Ele não foca os seus olhos nessa terra, ele foca os seus olhos na eternidade. Então, quando os nossos projetos não vão bem do jeito que a gente quer, nós continuamos alegres, porque Deus tem uma promessa, um patrimônio eterno e durável para o seu povo. Abraão está nos mostrando que a fé que ele tinha era de fato uma fé, uma promessa eterna. Aqui há duas coisas importantes. A primeira que diz que Abraão ele peregrinou com toda a sua família. Versículo 9, a parte B, diz que os seus filhos, o seu filho Isaac e Jacó, eles eram herdeiros da mesma promessa. Ou seja, Abraão peregrinou com o seu filho e com o seu neto. Então, qual o ensinamento para nós? De nós ensinarmos os nossos filhos para não amarem esse mundo, nós ensinarmos os nossos filhos a peregrinarem também, a colocarem a sua esperança na vontade de Deus, nós ensinarmos os nossos filhos que eles também são peregrinos e estrangeiros nessa terra, ensinarmos os nossos filhos a viverem de forma diferente.
a tomar o cuidado de não colocar no coração dele coisas terrenas, para que eles amem esse mundo acima de tudo. Porque se você ensina os seus filhos que dinheiro é a melhor coisa que ele tem que ganhar, o coração dele já é propenso para isso, ele vai amar o dinheiro. Se você ensina os seus filhos que ele tem que ser bem sucedido a todo custo, que ele tem que ser bom a todo custo, o coração dele é propenso a isso, ele vai buscar isso. Mas se você ensina os seus filhos que a vontade de Deus é a melhor e que nós somos peregrinos nessa terra, Deus vai mover o coração deles para amar isso também. Então Abraão, ele leva a sua família para peregrinar junto com ele, ele não deixa ninguém para trás. Esse é o papel de todo homem, colocar esposa e filhos nessa peregrinação rumo à vida eterna. Meus irmãos, essa fé radical de Abraão nos mostra também uma obediência radical, porque vai dizer agora no versículo 11 algo que nós já sabemos. O versículo 11 diz que pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, aquele que acolheu as promessas de Deus, estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Curioso, né? Deus falou que a promessa era por meio daquele filho, e Deus pede para ele sacrificar o seu próprio filho. Vocês conhecem a história? A Bíblia fala que Abraão levou o seu filho, estava a ponto de sacrificá-lo, e Deus proveu o sacrifício. A Bíblia fala que Deus queria colocar Abraão à prova, testar a sua fé, ver se de fato ele amava a vontade de Deus, pedindo aquilo que era mais precioso para ele. Diz que a fé desse homem era tão radical que ele estava disposto a uma obediência radical, porque ele cria que Deus inclusive era poderoso para ressuscitar o menino. Que fé radical, colocando ele à prova. Mas meus irmãos, que situação, né? Por que Deus pediu isso? Parece que Deus pediu uma coisa sem sentido. Na nossa vida às vezes parece que não faz sentido algumas coisas para nós, não é mesmo? Por que isso está acontecendo comigo? Por que Deus me colocou nessa prova? Porque, meus irmãos, nós vamos ver que fé envolve também paciência, além de obediência. Às vezes tem coisas que parecem demoradas na nossa vida, não é mesmo? Está demorando a acontecer, parece que Deus não está agindo, não é mesmo? Mas fé envolve paciência, fé envolve obediência, fé envolve a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Abraão estava vendo, eu vou matar meu filho, mas ele estava vendo Deus ressuscitar o seu filho. Então, meus irmãos, às vezes parece coisas que não faz sentido para nós, mas nós vemos que quando Deus nos coloca à prova, nós aprendemos claramente que é o Senhor nos ensinando a ter mais fé, é o Senhor nos ensinando a confiar mais nele. Porque, meus irmãos, pensa bem, você sabe da história, diz aqui no versículo 12, que usa até um termo interessante na Bíblia, que Deus chamou um homem praticamente morto. Por que praticamente morto? Diz que ele era muito idoso. Por que Deus fazer a promessa de um filho para um homem muito idoso, irmãos? E daí diz que a sua mulher era uma mulher estéril. Por que Deus chamar uma mãe estéril, que não pode ser mãe, para ser a mãe do filho da promessa? Por que, irmãos? Por que Deus agora pede Isaque, o filho da promessa, para ser sacrificado? Você sabe por quê? Porque quanto mais difícil para Deus, melhor. Quanto mais difícil para Deus, quanto mais impossível a ação de Deus, mais fé nós depositamos nele quando ele age na nossa vida, mais ele é glorificado. Para nós, quanto mais difícil, pior, não é mesmo? Para Deus, quanto mais difícil, melhor. Por isso ele chama um homem idoso para ser pai da nação, e uma mulher estéril para ser mãe da nação, para que ao agir de Deus, ao acontecer da promessa de Deus, ele seja glorificado e a fé do seu povo aumente.
Tem alguma situação na sua vida muito difícil para você? Quanto mais difícil para você, melhor para Deus. Meus irmãos, a promessa de Deus, Abraão não se abala de ver de longe, Abraão não se abala de morrer antes de herdar a promessa, ou como eu falei, os seus descendentes que herdaram, porque diz que ele aguardava uma cidade do próprio Deus, é o arquiteto e construtor. O arquiteto dessa cidade não é aquele arquiteto famoso que você pode contratar para fazer a sua casa. O engenheiro dessa cidade não é o nosso presbítero Henrique, que é um ótimo engenheiro. O engenheiro dessa cidade, o arquiteto e construtor, é o próprio Deus. Portanto, ela é incomparavelmente melhor do que qualquer coisa que nós podemos ter nessa terra. Nós temos que tomar cuidado, meus irmãos, para diminuirmos a promessa de Deus, para não nos alegrarmos em tão grande promessa e achar que há algo nessa terra que nós possamos conquistar melhor do que isso. Não há nada melhor do que possa acontecer na sua vida do que você morar nessa cidade do qual Deus é o arquiteto e construtor. Não há nada melhor. E nós devemos então, meus irmãos, ansiar por essa cidade. Deixa eu deixar um gostinho para você sobre essa cidade. Apocalipse capítulo 21. Se você quiser ler comigo, segura Hebreus e vem Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21, o último livro da Bíblia, o penúltimo capítulo da Bíblia. Segura Hebreus e vai lá comigo. Diz assim: E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, pois as primeiras coisas passaram. Essa é a promessa, essa é a cidade que Abraão via. Abraão via a cidade? Como que ele via, irmãos? Pela fé, que é a certeza das coisas que não se veem, a convicção de fatos que se esperam. Ele via a nova Jerusalém, que descerá do céu, preparada. Deus habitará no meio do seu povo. Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, e já não haverá mais morte. Glória a Deus. Você anseia por essa cidade? Por isso Abraão não se abalava em habitar em tendas. Por isso Abraão não se abalava, porque não foi herdeiro físico da promessa, porque ele sabia que tinha algo superior e eterno. Meus irmãos, há uma similaridade com Deus, de Deus Pai e Jesus, com a história de Abraão. Porque Jesus, assim como Abraão, ele foi para uma nova terra, digamos assim. Jesus veio do céu para essa terra. Mas diferente de Abraão, Jesus conhecia essa terra, porque ele é o próprio criador dela, não é mesmo? Então Jesus é esse que sai do céu e vem para a terra, se tornando um homem para nos salvar. Abraão, assim como Deus, esteve disposto a oferecer o seu próprio filho para ser sacrificado pelos nossos pecados. E Deus não poupou o seu filho como poupou o filho de Abraão. Deus entregou o seu filho para ser castigado pelos nossos pecados, moído pelos nossos pecados. Jesus levou a ira sobre si de Deus contra os nossos pecados. Deus não poupou o seu filho, mas poupou o filho de Abraão. Mas nós sabemos que a morte não venceu Jesus. O Espírito Santo o ressuscitou, então ele vive. Essa fé que nós professamos é uma fé num Deus vivo e verdadeiro. Nós podemos nos relacionar com Ele. Nós podemos ouvir a sua revelação hoje por meio da palavra e caminhar em fé nessa revelação.
Jesus é esse mesmo vivo que nos chama hoje para deixar tudo para trás e segui-lo. Glória a Deus. Portanto, meus irmãos, você já deixou tudo para trás para seguir Jesus? Deixa eu olhar nos seus rostos aqui. Você já deixou tudo para trás para seguir Jesus? Você já creu no chamado de Jesus? Você já creu? Você já deixou para trás as falsas esperanças, as falsas alegrias, os pecados de outrora? Você já atendeu ao chamado de Jesus? Ele te chama hoje: me segue, tome a sua cruz e me segue. Ele te chama hoje. Se há um pouquinho de fé no seu coração hoje, abandone tudo e siga Jesus. Confie nele, como Abraão confiou. E meus irmãos, nós somos chamados para viver como estrangeiros. O que isso significa? Que nós vamos ser gente estranha na sociedade? Não. Estrangeiros nós somos chamados para viver em santidade. Nós somos chamados para ser diferente desse mundo. Nós somos chamados para glorificar a Deus em toda a área da nossa vida. Nós somos estrangeiros, nós não somos desse mundo. Nós somos chamados para ser peregrinos, meus irmãos. Então faça no máximo tendas, se é que você está me entendendo. Não gaste a sua vida para coisas que vão ficar aqui. Construa tendas passageiras. Não coloque o seu coração nessa terra, a sua esperança nessa terra, porque quando você morre, tudo fica aqui. Viva em tendas. Eu acho que vocês estão me entendendo. Afinal, meus irmãos, a fé é obedecer à voz de Deus. Como diz, nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, nós somos da fé. O justo viverá pela fé. Nós não estamos vendo tudo isso. Nós não estamos vendo a Nova Jerusalém, no qual Deus é o arquiteto, mas nós cremos. Nós cremos que Ele vai nos prover durante essa peregrinação até o final. Nós cremos que sempre haverá uma tenda para a gente deitar a nossa cabeça. Nós cremos que Ele vai cuidar de nós até o final dessa peregrinação, meus irmãos, porque a Bíblia fala que nós somos filhos de Abraão. Capítulo 3, versículo 29 de Gálatas fala o seguinte: e se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. A promessa para Abraão é a promessa para todo cristão. Nós somos filhos de Abraão, nós somos o Israel de Deus. Então nós somos chamados hoje para imitar o nosso pai na fé, porque em Lucas 16, 22 diz que quando a gente morrer, os anjos vão nos pegar e nos colocar do lado de Abraão. Quem quer fazer umas boas perguntas para ele? Eu quero. Abraão, como é que foi lá? Você foi sacrificar Isaac mesmo? Eu sei que foi, porque a Bíblia fala, né? Mas como é que foi, Abraão? Eu tenho muitas perguntas para ele. E pedi um pouco de desculpa, porque Abraão, infelizmente, eu me esforcei, mas não fui igual o Senhor. Mas nós somos chamados para imitar o pai da nossa fé, o exemplo da nossa fé, que deixou tudo para trás, caminhando em tendas como peregrino. Por quê? Cria na promessa de Deus. Como filhos de Abraão, nós somos filhos dessa promessa. Portanto, meus irmãos, a maior crise de refugiados do mundo hoje não é étnica. A maior crise de refugiados no mundo hoje não é étnica, não é de um país fugindo. Sabe qual é a maior crise de refugiados no mundo, entre aspas? É a dos cristãos. Nós estamos peregrinando, nós não temos uma pátria ainda, nós não somos totalmente brasileiros. Olha o versículo 14: porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. Nós não somos totalmente brasileiros, nós temos uma pátria superior, eterna e durável, onde Deus é o arquiteto. A maior crise de refugiados do mundo são os cristãos.
Por que é a maior? Porque diz que ela é tão numerosa como as estrelas do céu, como Deus prometeu para Abraão. Ela é tão numerosa como a areia que está na praia do mar, não tem como contar. Em Apocalipse capítulo 7 diz que tem pessoas de todos os povos, línguas e raças que estarão louvando o Cordeiro e louvando Deus que está sentado no trono. É a maior crise de refugiados no mundo, são os cristãos caminhando, peregrinando para a nossa pátria, para a nossa cidade. Meus irmãos, então calma. Tem alguma situação muito difícil na sua vida, Deus está te colocando à prova, como colocou Abraão. Tem uma prova muito difícil na sua vida, talvez você não está entendendo, por que Deus me pediu isso? Por que Deus fez isso comigo? Calma, fica firme na sua tenda, persevere na fé, continue crendo em Cristo, continue junto na comunhão da igreja, porque a gente sabe que quanto mais difícil para nós, é mais fácil para Deus. Se Ele quiser, Ele poderia inclusive ressuscitar Isaac, se Abraão sacrificasse ele. Então, meus irmãos, persevere na fé, pois para o Senhor, quanto mais difícil, melhor. Vamos peregrinar junto? Amém? Somos estrangeiros e peregrinos. Oremos.